Portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas o teu semelhante. Pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a vontade contra os que praticam tais ações. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, os julga, todavia praticai os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás do juízo de Deus? Versículo 4. Ou porventura, desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que a própria misericórdia de Deus que conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia do teu coração, insensível, que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Versículo 6. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida. A minha capacidade é insuficiente para apenas com uma argumentação eu conseguir alcançar a vida de todas as pessoas que estão no templo, as pessoas que me assistem ao vivo pela internet, pessoas que vão assistir essa pregação no Pensando Bem e quem assistir esse culto no YouTube gravado. Mas mais uma vez, humildemente eu te peço, me tomas apenas como instrumento nas tuas mãos. A partir desse momento que o Senhor venha falar através de mim, para que inclusive eu seja abençoado, que necessito tanto dessa palavra. E essa palavra vem nos abençoar, essa palavra vem nos corrigir, essa palavra vem nos alertar, para que a nossa vida seja uma vida de bênção diante da tua presença. É isso que eu quero que aconteça comigo e todos aqueles que me ouvem e me assistem nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, pode se assentar. Quando você se assentar, por favor, aplaude e glorifique ao Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Entenda que hoje é um dia muito especial para o cristão, para o cristianismo. E durante muito tempo eu tenho te pedido, por favor, entenda, ceia não se pode perder. Você deve estar me perguntando, pastor, mas a ceia não é santa? Não, a ceia é do Senhor. Santo é Deus. É uma ceia onde nós iremos lembrar o que Jesus Cristo fez. Lembrar por quê? Porque Ele está vivo. Jesus de Nazaré foi morto, Jesus Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado atravessa os céus e volta para o lugar da criação, onde Deus está à direita dele. Na subida de Jesus, deixa o Espírito Santo para fazer-nos lembrar todas as obras de Jesus de Nazaré, que depois de ressuscitado se tornou Cristo, enviado para nos salvar. E Satanás tem lutado muito contra isso, contra a nossa inteligência. Quero que você fique atento a todas as coisas que acontecem com as nossas vidas. Nós somos pessoas que temos o livre-arbítrio. Isso é uma dádiva dada por Deus, porém não muito bem administrada por nós. E diante da má administração do conceito da palavra, nós fazemos coisas que depois se voltam contra a gente. Por exemplo, hoje é domingo, primeiro dia da semana, nós poderíamos estar no culto ou não estar no culto. O que nos impulsiona a estar no culto? A vontade de servir a Deus. Boa. Ah, mas por que eu tenho vontade de servir a Deus? Eu tenho vontade porque Ele me dá vida, eu tenho vontade porque até agora Ele tem me guardado, tenho vontade de servir porque Ele é o Senhor da minha casa, Ele é o Senhor que tem abençoado a minha vida. Ele me dá o ar para me respirar, Ele me deu uma família, né? Eu tenho um emprego. Aliás, tudo que vem da terra é de Deus. Aliás, o salmista já falava que a terra e toda a sua plenitude pertence a Deus. Eu tenho um trabalho, eu recebo. Quando eu recebo, eu tenho direito, eu tenho a opção de ser dizimista ou de não ser dizimista. É uma opção minha. Eu não quero ser, não tem problema. Deus não vai te castigar, porque Deus não castiga, viu? Essa ideia implantada de um Deus mau, um Deus que dava chicotada, um Deus que põe você no deserto. Irmãos, tome muito cuidado. Muitas coisas que nós falamos, nós estamos dizendo para Deus que Ele mentiu. Isso é grave na vida de um cristão, viu? Porque hoje estão querendo nos induzir a um evangelho retrógrado. Você já leu lá em Tito, capítulo 1, só 2 ou 3 capítulos, Tito 1, versículo 14, fala assim: não se renda às práticas judaicas e nem aos desejos de homens,
Em Colossenses capítulo 2, versículo 8, Paulo fala muito claramente: não se adapte às filosofias, nem às vontades humanas, nem às tradições de homens. Tudo aquilo que for contra o evangelho refuta que isso não é de Deus. Mas nós, infelizmente, nós temos uma facilidade muito grande de acreditar na mentira e discutir a verdade. Por isso que quando eu vou bater papo, você acredita na Bíblia? Acredito. Então tudo que você me perguntar, eu respondo mediante a Bíblia. Que a Bíblia tem resposta para tudo. E você imaginar, para tudo a Bíblia tem resposta. Mas por falta de nós lermos a Bíblia, nós ficamos omissos. E as pessoas que usam um púlpito para falar, nem sempre estão dispostos a ensinar. E hoje o evangelho, eu classifico assim, o evangelho do homem e o evangelho de Cristo. No evangelho de homem se ensina umas coisas absurdas. Por exemplo, com todo respeito à tua inteligência, inclusive você que está me assistindo, se nunca havia assistido um culto, você não se assuste não. Mas me mostra na Bíblia onde que Jesus pediu dinheiro. Não, Jesus falou assim, que se eu desse uma oferta de R$1.000 essa semana, a palavra ministrada pelo pastor iria entrar melhor na minha vida. Aí com 1.000.000 você pá, aí Deus te abençoou, viu? Deus não é mamão. Quando Mateus começa a redigir o livro, no capítulo 6, ele fala assim, Jesus falando para o povo, Jesus fala assim, você não pode servir a dois senhores, ou servis a Mamão ou servis a Deus. Mamão era um deus pagão que recebia oferendas através de dinheiro, e mais algumas coisas absurdas que não estão nesse contexto que eu estou te falando. E Jesus falou assim, você serve um ou serve o outro, você não pode ficar com o pé nos dois barcos, você vai agradar um e vai desagradar outro. Nos dias que nós estamos vivendo, praticamente estamos querendo agradar o mundo. Porque quando lemos a Bíblia e não a obedecemos, você está obedecendo alguém. Pense você que você está em stand-by. Não, eu estou ali, eu estou conectado, mas não estou ligado. Está sim. Porque tudo gera uma ação. E nem todas as ações que nós fazemos são boas. Aliás, praticamente 90 e tanto por cento não é boa. Se você se acha muito bonzinho, você é o pior dos pecadores. João falou assim, aquele que fala que não tem problema, esse que é difícil. Porque está montado numa arrogância, numa prepotência danada. E achamos que somos alguma coisa. E não somos. Porque humildade é o princípio de saber que Deus e Jesus Cristo é tudo na nossa vida. Humilde não é aquela pessoa que anda com os botões abotoados errado, ou anda com a barra da calça uma mais curta que a outra. Isso é relaxo. É uma pessoa relaxada. Humilde é aquele que levanta e fala, Senhor, hoje eu tenho um monte de coisa para fazer naquela empresa, mas o Senhor vai na frente, porque a empresa não é minha, a empresa é tua, e que o Senhor me direcionar, eu vou fazer. Humilde é aquele que levanta, Senhor, eu preciso ir lá trabalhar hoje, nós estamos em tempos difíceis, tem 12 milhões de desempregados nesse Brasil, mas eu quero produzir para mim pagar o meu salário e dar lucro para a empresa. Abençoa que tudo que eu pôr a mão naquele negócio venda, meu Deus, porque eu preciso de resultado. E o Senhor que vai me conduzir para dar esses resultados. Isso é uma pessoa humilde. E muitas vezes nós não queremos essa humildade, porque Satanás está tomando espaço da nossa mente. E aqui no versículo 6, a coisa é grave. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. No começo do texto, Paulo começa ensinando. Você que gosta de meter o bico na vida dos outros, você é ruim, porque a Bíblia não ensina isso. Aliás, volta em Mateus capítulo 7. Não julgues ninguém para ninguém te julgar. Se você julgar, do tamanho que você julga, julgarão você. Aliás, sim, antes de julgar, tire a trave do seu olho para ver o cisco que está no olho do teu irmão. Sabe o que é trave? É um produto grande. Sabe o que é cisco? É um pequeno. Porque a gente se refere hoje a cuidar da vida dos outros e não cuidar da nossa vida. E estamos contra a palavra de Deus. Aí só que é o seguinte, a gente passa o dia inteiro fazendo coisas contrárias, e chega quando o calo aperta, oh Deus, me ajuda. Aí Deus não está te ouvindo, sabe porque o teu procedimento foi ruim? Deus não vai te amaldiçoar, guarda isso no teu coração. Ele vai apenas tirar a proteção de sobre a tua vida. Aí você fica à mercê do diabo. E o diabo veio para 3 coisas: matar, roubar e destruir. Deus não pode te levar para o deserto hoje, porque Jesus passou 40 dias lá, para que nós não sofrêssemos. Lá no livro de Isaías, capítulo 53, fala que o que ele apanhou, que ele sofreu com aquela coroa de espinho, que ele carregou com aquela cruz, seria para curar as nossas enfermidades. Quero dizer para você, nesta noite que está aqui, ou você que vai fazer a ceia na tua casa, pode preparar que eu já vou servir. Você pode ser curado hoje, sabia? A nossa carne. Podemos ser curados hoje. Você pode entrar aqui com um problema e ser curado em nome do Senhor Jesus, se você acreditar no poder da palavra.
Porque Jesus sofreu por nós. Ele não sofreu porque ele era pecador, não sofreu porque era miserável, não sofreu porque estava devendo. Não, ele obedeceu o amor de Deus por nós, que diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para que morresse por nós. E o amor de Jesus por nós é a vida que ele deu por mim e por você. E hoje, o que nós estamos fazendo com o amor? Nada. Nada. Não temos coragem de convidar uma pessoa para vir à igreja. Pastor, mas eu não posso trazer para o pescoço. Nem traga. Mas o dia que você convidar alguém, comece a orar por ela. Senhor, eu vou convidar o meu colega de trabalho. A gente divide a mesma mesa há 3 anos. Um cara bacana, de uma família boa. Gente fina, mas ele precisa do teu evangelho. Comece a orar por ele. Todo dia, Senhor, abençoa o Espírito Santo, toca no coração dele. Quando ele receber o convite, ele esteja sensível à voz do Espírito. Aí você chega na pessoa, aí você vai orando. Irmãos, quanto mais você orar, mais o Espírito Santo vai tomar conta de você. E o Espírito Santo tem uma lista de dons, inclusive o de discernimento. Tenho te pedido muito, procura esse dom. Você vai bater o olho na pessoa, no fundo do olho dela você vai ver, está triste. Aí o Espírito Santo fala com você, vai lá, conversa com ela. Você fala, viu, pode estar ruim hoje, mas confia que eu vou orar por você. O meu Deus vai te abençoar, porque você também é filho de Deus. A pessoa regala uns olhos e fala assim, cara, mas eu não falei nada para ninguém. Não, eu sei que você não falou e nem eu vou comentar isso com ninguém. Estou falando aqui em particular com você. É que Deus me mostrou que você está triste, eu quero te abençoar. Aquela pessoa vai ver a diferença do evangelho em nossas vidas. Mas na maioria das vezes, irmão, a gente fala da política, né? E agora tem segundo turno. Irmão, segundo turno só tem 2 candidatos, viu? Vota num ou vota no outro, não vota em branco. Escolhe um aí. A gente fala do Parmeira que ganhou de 2-0 hoje, né? A gente fala fala mal do Corinthians, né? Que gosta de provocar os caras. Mas às vezes para falar para a pessoa que Jesus ama, a gente tem vergonha. A gente é tímido. Esses dias atrás eu li Tito capítulo 5, versículo 20. Quando uma alma se converte ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aquela alma será livre do laço da morte eterna e serão apagados muitos pecados da tua vida. E você percebe que nós estamos fazendo estreitamente contrário ao que Deus quer que nós façamos? Hoje nós estamos começando mais... Irmãos, eu gosto de tempo. Aquela passagem de Eclesiastes eu acho maravilhosa. Tempo. Porque tempo é a remissão de Deus para as nossas vidas. Hoje, ceia do Senhor. Daqui a pouco você viu o pão, você pega, espera. Todos podem participar. A ceia não é da comunidade, a ceia é do Senhor. Você que não é batizado, participa, não tem problema. Esses dias veio assim, já de anos que eu faço isso, né? Um questionamento que a gente serve ceia para criança. Aí vem alguns experts do assunto, mas criança não pode tomar ceia. Não. Tá. Por que a gente não batiza criança? Porque criança está no estado de inocência. Ponto. O batismo que Jesus ensinou é o estado de consciência. Arrependei-vos e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você não vai deixar uma criança participar da ceia do Senhor, com toda a inocência dela, porque você já está presumindo que ela já é pecadora. Só a tua cabeça doentia mesmo para pensar um negócio desse. Aí você proíbe as crianças de tomar ceia. Aí quando chegar na adolescência, aí você enforca ela para batizar. E daí você quer trazer para a igreja para ela tomar ceia, porque ela tem que ir para o céu. Irmãos, o céu não se convence desse jeito, é com amor. Então quando as crianças aqui participam da ceia, porque elas já são do Senhor. Aliás, Jesus em um tema lá foi muito bacana, né? Os caras querendo cercar ele, porque o que tem de cerca-frango, né? Os caras, não pode tomar. Aí Jesus falou, deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Domingo passado teve ceia, Deus me deu uma revelação da palavra muito grande, eu nunca tinha pregado sobre isso. Você sabe quando você batiza uma criança, você tira a inocência espiritual dela? E você coloca ela no tempo no tempo da consciência. Porque ela está inocente, porque Deus está cuidando dela. Quando você batiza ela, você está indo contra os princípios da Bíblia, que a Bíblia não te ensina a batizar a criança. E quando você o faz, você tirou a inocência que Deus tinha dado para ela e você está colocando ela num outro circuito. Dá para entender por que muitas vezes acontece tantas coisas, principalmente com jovens, né? Abala mais a gente. O jovem comprou a primeira moto, foi sair para dar um rolê, deu no poste e morreu. Mas nossa, a pessoa era boa. Quantas famílias que já perderam pessoas boníssimas, filhos exemplares. Os pais ficam quase loucos quando morre um filho, porque o pai enterrar um filho é contra a natureza de Deus.
A ordem certa das coisas é os filhos enterrarem os pais, porque a gente vai declinando, né? Você sabe que até 70. Passou de 35, você já está na banguela de cabeça para baixo. Se cuida porque vai chegar até o fim. Viu? Vai achando, tá durando até 90, né? A turma tá meio suspensa. Viu? Mas vai morrer um dia, né, Maria Eva? Começa a doer os bracinhos, arruma um, dói o outro. É, que ela bateu muito em mim, irmãos. Tem que pagar mesmo tudo que fez de errado. Deus abençoe. Vocês entendem isso? Aí morre. Aí você fica preocupado. Pô, mas por que morre? Será que... Irmãos, essa pergunta... Cara, domingo foi louco. Fui daqui para casa pensando. Nossa, a resposta de muitas coisas. Por que Deus não protegeu? Porque não estava mais na mão dele. Percebeu? Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Essa semana, nós vamos nos deparar com muitos problemas, que deparamos todos os dias. Então, você está diante de um problema. Você tem a decisão de você abraçar o problema e pegar ele e ir no caminho da vida com o problema. Você tem a decisão de falar, problema, você fica aí, eu vou tomar conta da minha vida e vou seguir a Deus. Senhor, Senhor, meu pastor, não me faltará. O problema fica e você não se enrola com ele. Porque você tomou a decisão certa. Nós estamos querendo colocar Deus em posições de responder algo que nós não merecemos. Algo que nós não merecemos. Porque Deus vai retribuir segundo o procedimento. E quais são procedimentos? Procedimento é uma sequência de coisas que estão elaboradas segundo o bem-estar de cada situação. Por exemplo, eu tenho um procedimento como cidadão, eu tenho um CPF. Eu vou falar o número para você que não é da sua conta, 054, 250, não é. Depois eu tenho um procedimento de marido da Miriam, 31 anos, que ela me bate, ela dá comida salgada para mim, tudo isso ela faz. Depois eu tenho procedimento do pai das meninas, depois eu sou avô, depois eu sou pastor. Tenho 5 procedimentos para responder. Em todos eles eu tenho que fazer o melhor. Se eu fizer o melhor nesses 5 que eu linkei agora para você, Deus vai abençoar a minha vida, porque Ele vai me responder aquilo que eu fiz. E quando nós quebramos os nossos contratos, inclusive lá em Romanos capítulo 1, lá no finalzinho, 30 e poucos versículos lá, ele fala assim, que são pessoas possuídas por Satanás, pessoas que quebram o contrato. Porque você deu a tua palavra, e Jesus ensinou, a tua palavra é sim, sim, não, não. Passou disso, é do diabo. E quantas vezes na semana que nós estamos agindo como Satanás quer que nós ajamos? Quantas atitudes inadequadas que nós tomamos? Quantas vezes que nós falamos o que nós não precisávamos ter falado? Quantas vezes que era para nós termos ficado quieto e deixar o Senhor trabalhar por nós, nós tomamos a frente. Olha, sempre que você tomar a frente de uma batalha, fica tranquilo, você vai lutar até a sua força dar. O dia que a tua força acabar, você se ferra, porque Deus não vai entrar no rolo. Porque Deus não entra em coisas injustas. E é essa coisa que Deus está falando através disso para nós. Por quê? Porque nós, entretanto, por causa, versículo 5 de Romanos 2, entretanto, por causa da tua teimosia, do teu coração insensível, e não se arrepende daquilo que faz. Primeira coisa que nós temos que fazer hoje, e daqui a... André, pode entrar, viu? A gente já vai servir a ceia. Primeira coisa que nós temos que fazer hoje é nos arrepender. Irmãos, é simples. É simples. Isso aqui é um copo de água. Está com água. Vamos supor que isso aqui é a tua vida. Não é, viu? Só para exemplo. Aliás, tem uns que dava para ser, né? Bem gordinho. Não é que tem de homem gordinho nessa igreja, mas beleza. Não aprendem com o pastor, né? Pastor tá elegante. Quando você se arrepende, o sangue do Cordeiro vem sobre a tua vida e te tira da incidência do pecado. O diabo não te vê mais. Quando nós não nos arrependemos, nós estamos expostos, que nós abrimos uma janela espiritual para o demônio entrar na tua vida e entrar na tua casa. Aí quando a coisa aperta dentro de casa, a gente recorre a Deus. Deus não pode te responder porque não era o procedimento que Ele queria que você tomasse. Aí a gente, em vez de se irritar com o diabo, a gente se irrita com Deus. Porque Deus não me ajuda, porque Deus não me ama. Não, porque eu não vou mais na igreja. Irmãos, presta atenção quanta gente que você já ouviu falar isso. Acontece umas presepadas na vida, o cara se desentende com alguém na igreja, o pastor faz alguma coisa errada, o cara fica revoltado. A primeira coisa que ele deixa é de Deus. Uma coisa que Deus tem culpa das atitudes que nós tomamos. Quantas pessoas que simplesmente abandonam o evangelho. Quando você abandona o evangelho, a retribuição de Deus será a mesma para você. Deus vai te abandonar no dia da angústia.
Porque quando Davi falava que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele está falando que a vida dele está entregue na mão de Deus, e Deus vai cuidar dele. Aí você já leu aquele Salmo 23? Se você não leu nem o Salmo 23, irmão, faça um favor também, né? Pelo menos isso tem que ler. Porque lá no versículo 4, ele fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria comigo. E quantas vezes que nós passamos pelo vale da sombra da morte sem Jesus? Porque o procedimento não estava segundo o Evangelho manda nós fazermos. Quantas vezes que nós estamos tendo uma vida infeliz profissionalmente, que um dia você não soube escolher a tua profissão. Você escolheu a profissão do calor das emoções. E daí você pagou uma faculdade de 4, 5 anos, se formou, você não gosta daquilo que você faz, você tem que trabalhar e você vai emburrado todo dia trabalhar porque não é o salário que você queria. Aí você culpa a Deus, porque Deus não está... Irmãos, desculpa, quem fez a faculdade foi você. Você foi prestar um vestibular, você tinha o direito de escolher. O que você quer fazer na vida? Mesma coisa que casar, né? Aí o cara fica assim: ai, Senhor, me prepare. Irmãos, a coisa dá um assunto longo. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Viu? Desculpa, se as nossas ideias não batem, mas desculpa, Deus não vai separar um espermatozoide lá dentro de um homem, um óvulo dentro de uma mulher, e marcar uma fitinha, ou pôr número nos dois, e fazer os dois se encontrar um dia na vida, perdão. Eu acredito que se você escolher bem, se você for obediente a pai e mãe, né? Agora tem gente que antes de casar já é um tormento. Esses dias eu vi uma coisa lá na internet que eu fiquei pasmo, mas na internet tem gente ensinando a fazer miojo. Passo a passo, eu falei: mas se uma mulher não sabe fazer miojo... E tem moça que já quer casar, já está brigando com o pai e com a mãe: vou casar! Aí, quando a desavisada quer casar, ainda quer procurar um gato. Vai... Você já analisou quem é o gato, irmão? O bicho não gosta de banho. Preguiçoso, dorme o dia inteiro, irmão. E depois você vai precisar ter a vida, né? Tem que pagar aluguel, tem que comprar um apartamento, tem que comer. Um dia você não vai querer fazer comida que você fez as unhas. E o peão fala: não, amor, agora foi no restaurante, tem dinheiro. Aí você não sabe fazer o miojo. Oh, Deus, olha o cavalo que o Senhor me deu. Deus falou: filha, peraí, eu não mandei você escolher errado. Por quê? Conforme o nosso procedimento será a retribuição que nós temos de Deus. Você sabe qual é a principal ordem que o Senhor Jesus deixou para nós? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que nós estamos fazendo com as nossas vidas esses dias? Parece que o capítulo 6 de Mateus foi apagado no mundo espiritual, né? E depois que ele fala que você não deve servir a dois senhores, ele começa a linkar as coisas que você tem que fazer. Aí ele fala assim: não se preocupa com o que você vai comer, que os pássaros do céu, eles não plantam e eles não colhem. Nunca você viu um passarinho morrer de fome. Aí Deus fala assim: olha as plantas que saem da terra, por exemplo, tem uns buquês lindos, né? Hoje cedo eu estava tentando adivinhar as cores desse buquê. Uma ali é a cor de burro quando foge, né? Porque eu não sei qual é aquela. Mas é criada e depois é jogada fora. Amanhã cedo a turma joga isso fora. E Deus fala assim: nem Salomão se vestiu com cores tão belas, nem Salomão. Eu cuido de você mais do que cuido dessas flores, porque a planta acaba e você é meu filho. Você lembra lá em Mateus 4? Jesus foi levado ao deserto pelos anjos de Deus. Olha como que as coisas são complexas, né? Porque Jesus já tinha que passar pelo deserto para a gente não passar, que ele sofreu no nosso lugar. Se hoje você quer ir para o deserto, vai por tua conta. Deus não está mandando você ir. Está passando aperto porque você fez coisa errada. Quando Jesus volta, encontra com Satanás. Satanás não sabia que Jesus era o Salvador. Ele achava que era mais um dos profetas, né? Porque até então, a salvação para nós estava restrita a Deus e a Jesus Cristo. Por isso que Jesus veio com... Eu sempre gosto de pôr os parâmetros do tempo. Eu adoro o tempo. Adorar é força de expressão, né? Adorar é só Deus. Eu gosto do tempo por causa disso, porque tem parâmetros. O tempo de Jesus de Nazaré na terra
Foi para provar para Satanás que a criação é perfeita. Porque Jesus sofreu todos os ataques que nós sofremos, passou ileso ao pecado. Aí como acharam que ele era um político muito influenciador, e onde ele andava multidões seguindo, então vamos matar esse cara que acaba com o partido político dele, né? Coitado dos caras, né? Quando matou um, negócio espalhou para a terra inteira, até hoje eles não conseguem dar fim em nós, porque o negócio é eterno, né? É Jesus que nos abençoa. Mataram Jesus de Nazaré, terceiro dia vai a Maria. Com todo respeito, né? O pessoal andava com ele e ele falava, velho, vão derrubar o templo em 3 dias, um dia eu ressuscito. Não entendeu nada. Como até hoje o povo não entende nada de Bíblia, porque não procura ler. E lá quando Jesus volta, Satanás faz 3 opções para ele. E essas 3 opções, eu já vou te adiantar ao lado para você, tudo coisas terrenas. Satanás chega para Jesus, hoje você é Jesus, tá? E eu não sou o diabo, só vou relatar. Sai fora. Tá com fome? Jesus muito educado. Não, Jesus era fino, cara. Jesus era fino. Jesus olha falando, não, atordoado, fica 40 dias sem comer. Não se refere que Jesus ficou 40 dias sem água, viu? O corpo humano não resiste tanto tempo assim. Aí o diabo fala assim para ele, transforma as pedras em pão. O que Jesus fala para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe por quê? Satanás estava querendo que Jesus se induzisse para as coisas materiais. E Jesus tem um cunho espiritual. Ele falou assim, o meu Deus me alimenta. Derrotou. Estava querendo que Jesus tomasse conta. Leva ele para um lugar alto e fala assim, pula porque a Bíblia... Olha como Satanás conhece. Pula que a Bíblia diz que ele dará ordem a seu respeito para que você não morra. Ele falou assim, não tentará do Senhor teu Deus. Queria que Jesus providenciasse essa comida, que Jesus tomasse conta da vida dele. Por fim, leva ele no pináculo do templo e falou assim, se você se prostrar e me adorar, te darei toda a riqueza desse mundo. Aí Jesus falou, meu, sai fora que é o seguinte, velho, aqui bateu errado, que aqui eu tenho o poder de Deus na minha vida. E você percebeu que hoje Satanás induz a nossa mente somente para as coisas físicas? Quantos de nós estamos muito voltados para o nosso trabalho, estamos esquecendo de abençoar a nossa família? Quantos dias no mês que você tira para ficar com teus filhos? Bater um papo, dar um colo, dar uma cintada, porque filho também tem que, né? Vai por bem. E não morre, viu, meu filho? Porque as minhas duas estão aí, uma com 31, outra com 24, toda bonita, abençoada. Né? Quando precisou, o couro comeu lá em casa. Mas eu dava muito amor para essas crianças. Tanto é que hoje eu tenho minhas filhas na casa do Senhor por espontaneidade delas. Eu nunca trouxe arrastado. Mas elas sabiam o pai e a mãe que eles tinham, porque era exemplo. Eu e a Mira fomos exemplos para as nossas filhas. Você está entendendo a profundidade das coisas? Hã? Você está entendendo que você tem a escolha e nós fazemos escolhas erradas? E depois nós queremos que Deus remende. Deus não vai remendar porque Deus é justo. Quantas vezes que nós estamos tendo dificuldade para fazer o certo. A Bíblia manda você educar teus filhos no caminho do Senhor. Quando eles crescerem, não se desviarão deles. Mas o educar é você ser exemplo para os teus filhos. Vós filhos, sede obedientes ao Senhor. Vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, para que te vá bem, vivas muito tempo sobre a face da terra. Aí você percebeu que tem gente que vem e você não conhece a pessoa, pastor, ora por mim. Agora eu estou falando assim, para que é a oração? Ah, mas você precisa saber, lógico. Não, que a coisa não está boa. Me explica um pouquinho da tua vida. Pastor, então, né? Aí ele fala que nunca ligou para a mãe, nunca ligou para pai, porque mãe e pai era quadrado, porque tudo é... Ele era o redondinho da vida. Aí você quer que eu... Aí você quer que eu endireite a tua vida? Ah, desculpa, não dá para fazer. O que eu posso fazer é aconselhar você dentro do conceito da palavra, o procedimento. Porque segundo o teu procedimento, será a resposta de Deus para a tua vida. E Satanás hoje está querendo pôr as coisas do mundo para tirar o espaço do Espírito Santo de nossas vidas. Porque sem a presença do Espírito Santo a gente não chega em Jesus. Se não chegar em Jesus, ele não pode interceder a Deus por nós. Nós estamos levando a nossa força. A força humana acaba. Cuidado, viu? A força humana acaba. Poder só Deus que tem. Satanás não tem poder nenhum, porque ele também é criatura. Ele está agindo na nossa ignorância quanto ao poder da palavra em nossas vidas. Hoje é uma noite de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 11, 23, a palavra escrita nos diz assim, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Por que essa palavra em memória de mim? Né?
Essa palavra, ela nos traz uma reflexão no livro de Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 1, que fala assim: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, que ele foi crescendo como renovo perante a raiz de uma terra seca, que não tinha formosura nem beleza, quando olhava para ele, ele era desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dor, experimentado o sofrimento, como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, não fazemos dele caso algum. Mas olha o 4 de Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A gente achando que lá na cruz ele estava fazendo por ele, era por nós. O 5 fala assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Se prepara, você pode ser curado hoje. Boa. Hoje. Ah, mas Deus faz, então... Deus pega o nome de todo mundo, joga para cima, o que colou na estrela ele cura. Não. Conforme o teu procedimento, é o procedimento dele. Se você crer e falar: Senhor, eu quero ser curado, eu estou obedecendo todas as regras, estou indo ao médico, estou fazendo tratamento, estou tomando remédio, tomando quimioterapia, tomo a minha insulina, tomo isso, tomo aquilo, mas eu queria ser curado pelo Senhor. O Senhor estende as mãos sobre a tua vida, porque Jesus vai interceder por você, e você pode ser curado hoje. Glória a Deus. Eu já lido com o diabetes há quase 20 anos. Não vou desanimar. É só obedecer as regras. Não posso comer muita coisa, doce então muito menos. De vez em quando eu como, mas pouquinho. Não posso comer muita tarde, tem que fazer exercício, tem que ir para academia. E estou convivendo com a doença. O dia que Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não me curar, eu estou ciente que eu vou ser salvo. A doença está tentando destruir o corpo físico, mas a fé no Senhor não se abala pela enfermidade. Mas eu sei que qualquer dia desse Ele me cura. Aí começo a tomar meus remédios, meu açúcar cai demais, eu vou ter que fazer um exame. Viu? Você está normal. Porque eu me ajustei à palavra de Deus e Ele me curou. E hoje nós podemos ser curados pelo pão. Porque o pão representa o corpo. Mas o corpo não poderia ser comido aqui porque ele está vivo. Acorda para a realidade. Por isso que fazemos em lembrança dele. Porque o Jesus de Nazaré foi massacrado por nós para que nós fôssemos curados. O Cristo está ressuscitado, já está no céu. Aí o Cristo intercede por nós, a bênção chega sobre a tua vida. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, o pão está em nossas mãos. Paulo nos ensina, o apóstolo, para os gentios, que isso fazia referência a lembrar do que o Senhor fez e nós estamos lembrando. E hoje nós estamos arrependidos dos nossos pecados. Eu sei que muitas coisas que talvez estariam vindo para assolar a nossa carne está sendo destruída hoje em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus que eu tenho fé que muitos milagres podem acontecer hoje neste lugar. Como em muitas igrejas que estão ministrando a ceia do Senhor, pode acontecer milagres, porque não é pela placa, não é pela pessoa, é pelo poder do nome de Jesus. E se isso acontecer nesse lugar, o Senhor sabe qual que é o nosso procedimento, te engrandecer, te louvar, porque ao Senhor seja dada a honra, a glória, o louvor, toda a adoração para todos sempre. Por isso, meu Deus, nós participamos desse pão nessa noite com muita consciência, que o sobrenatural de Deus depende do nosso procedimento. Nosso procedimento é te amar nessa noite, nosso procedimento é nos reverenciar ao Senhor e dar ao Senhor toda a honra e toda a glória, e por isso que nós participamos da ceia nessa noite, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Pode comer do pão. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes do pão e beber do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. 11 de 1 Coríntios. Examine-se, pois, a cada um a si próprio, dessa maneira como do pão e bebe do cálice. Porque quem come, presta atenção no 29, quem come e bebe sem ter consciência do corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos, doentes, vários que dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós,
mesmos não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Amém? Senhor, esse cálice é um suco de uva, num cálice descartável, que quando nosso paladar perceber o gosto do suco da uva, vai ativar a nossa mente sobre o sangue de Jesus. E é o sangue de Jesus pingado na terra que preserva a nossa salvação até hoje. Porque a terra e toda a plenitude da terra, tudo que a terra produz é do Senhor. E a palavra chegou até nós nessa noite para nos perdoar os pecados. Nessa noite nós possamos entender a profundidade do ato que estamos fazendo. Não é simplesmente uma cerimônia. É um ato que nos abençoa profundamente. Satanás hoje está sendo derrotado mais uma vez em nossas vidas. Somos fracos, pecadores, somos pessoas que temos problemas, mas quando nos rendemos aos pés do Senhor, o teu sangue nos purifica, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite para honrar e glorificar o teu nome e te agradecer pela oportunidade de poder cear através do nome do Senhor Jesus. Você que comeu do pão, quando passar a bandeja, beba do cálice, fique de pé. Cara, se alegra, hoje é dia de alegria, o Senhor nos perdoou.